domingo estamos ministrando a Santa Ceia do Senhor. Quero que o Max coloque aí na folha do Marcochão, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 17 em diante. Nós vamos ler a palavra do Senhor nosso Deus para a nossa meditação. Glória a Deus. Hoje é um dia especial para nós. Hoje é um dia de festa para nós. É um dia de festa. A Santa Ceia é uma festa de Deus. Amém? Glória a Deus. Por isso, nesta noite, a igreja do Senhor está em festa. E o Senhor está nessa festa. Amém, queridos? Para receber nossa adoração, nosso louvor, no nome do Senhor Jesus. Tá bom, queridos? Então, a palavra de Deus, amados, está dita da seguinte forma. Os irmãos que têm a Bíblia, quiserem ler a Bíblia, se não pode ler no data show, não tem problema. A palavra fala da instrução de Jesus, de Paulo, quanto à celebração da ceia. Paulo tinha muita preocupação ao celebrar a ceia do Senhor e sempre ele trazia essa instrução. Diz assim: nisto, porém, que vou prescrever, não vos louvo, porque vos ajunteis não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo estou informado a haver divisão entre vós, quando vós reunis na igreja, e eu em parte creio. Porque até importa que haja partido entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos no meio de vós. Quando, pois, vos ajunteis no mesmo lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque ao comer, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, e ao passo que há também quem se embriague. Não temos porventura casas para comer e beber, ou menosprezais a igreja de Deus? Envergonhareis os que nada têm? Que vos direi? Louva-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. Amém. Só até aqui, meus queridos. Deus abençoe e pode sentar nessa noite. Glória a Deus. Deus é maravilhoso, queridos. Amados, antes de começar a ministrar, porque a gente está aí em seguida, toda a ceia, deixa eu consagrar aqui uma toalha que a nossa irmã Albertina trouxe para a mesa da Santa Ceia. Não foi, Albertina? Glória a Deus, que Deus te abençoe, minha irmã, que o Senhor esteja multiplicando as bênçãos de Deus na tua vida. Amém? Deus esteja multiplicando a cada dia e que a senhora possa outras joias preciosas como essa trazer para a casa de Deus, né? Porque na verdade, irmãos, a gente não ensina muito sobre isso. Algumas vezes a gente dá umas pinceladazinhas acerca disso, mas a igreja de Deus, irmãos, quem ornamenta ela é o povo de Deus, é os membros. No tempo do Velho Testamento, irmãos, quando Salomão acabou de construir o templo de Deus ali em Jerusalém, o povo de Deus, os membros, traziam de tudo que era preciso naquele tempo. Não foi preciso Salomão comprar nada, porque o próprio povo de Deus ia trazendo. Cada um trazia um objeto, trazia uma coisa. De certa forma, que o templo ficou
ficou completamente preparado para o trabalho de Deus, o santo culto a Deus, irmãos. Então, isso aqui que a irmã está fazendo, irmãos, é de Deus. Foi Deus que colocou no coração dela. E quando o povo de Deus está ligado no Senhor, Deus está sempre falando com um com o outro. Deus está tocando nos irmãos para fazer isso aqui, meus amados. Nós precisamos estar mais perto de Deus, buscando mais ao Senhor, para que Deus fale conosco, que o nosso coração seja quebrantado. E quando o nosso coração está quebrantado, aí nós vamos sentir desejo de abençoar a casa de Deus. Você diz assim: não, a casa de Deus já é abençoada, quem abençoa é Deus. Deus abençoa nas bênçãos que nós não podemos abençoar, mas nas bênçãos que nós podemos abençoar, quem abençoa é nós. Isso aqui é bênção na casa do Senhor. É nós que abençoamos mesmo, irmãos. Aleluia. Está certo? Eu consagro no nome de Jesus. Agora eu vou pedir para a igreja ficar em pé, por favor, em nome de Jesus. Meu Pai querido e amado, aqui está, Senhor, essa toalha, Pai. É um utensílio, Senhor, que a tua serva trouxe para ser utilizada, meu Pai, na mesa da Santa Ceia do Senhor, ou nos trabalhos que é do Senhor, nosso Deus, que for necessário. Então aqui está, e eu consagro, meu Pai, no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu Pai. Então, Senhor, abençoa a tua serva, abre as portas para ela, multiplica, meu Deus, as bênçãos na vida dela, meu Pai. Oh, meu Deus, o teu salário, aquilo que vem das mãos da tua serva, seja, meu Pai amado, multiplicado cada dia, para que outras vezes, Senhor, ela possa trazer donativos para a tua casa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, que vive e reina para sempre. E eu quero declarar consagrada para o uso exclusivo do trabalho de Deus, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Amém? Deus abençoe a igreja do Senhor. Pode aceitar para o dia do nosso Deus. Glória a Deus. Está consagrado. Glória a Deus. Deus é maravilhoso, amados. Deus é fiel. Pois bem, meus queridos irmãos, eu quero bem rapidinho trazer uma breve palavra no texto que nós lemos, né? Em 1 Coríntios 17 a 22. O texto está no tela do Data Show. Eu convido vocês para que fiquem atentos nessa palavra que aqui está escrita para nosso aprendizado nesta noite. É instrução quanto à celebração da ceia do Senhor. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele fala de coisas interessantes para aqueles que querem, na verdade, aprender. Para aqueles que não querem aprender, que muitas vezes ignoram algo até parecido assim, não tem nenhuma importância. Mas olhem bem o que eu quero falar aqui para vocês, amados. Quando Paulo fala assim: nisto, porém, que vou prescrever, eu não vos louvo, porquanto vós ajudais não para melhor, e sim para pior. Por que Paulo fala desta forma? Talvez você até hoje não tenha entendido o que o apóstolo fala nesse momento. Mas eu quero falar para vocês o seguinte: que quando Paulo diz que ali muitos que estavam na Santa Ceia estavam juntos ali, não para o melhor, mas sim para o pior. Por quê? Porque muitas pessoas que ali estavam despreparadas para participar da Santa Ceia do Senhor. Eu quero dizer uma coisa para vocês aqui esta noite, irmãos: aquele que está preparado está reunido para o melhor.
está reunido para o pior. Aí você diz assim, pastor, então assim eu não vou participar, porque eu não estou preparado agora para participar da Santa Ceia. Mas eu vou dizer uma coisa para você aqui agora também, que o Senhor nosso Deus, Ele é um Deus de compaixão e misericórdia. Se você sente que não está preparado para participar da Santa Ceia, agora, aqui no culto, nesta hora, você tem a oportunidade de se preparar. Você pergunta como, pastor? Eu digo para você, orando ao Senhor, entregando a vida para o Senhor, peça perdão dos teus pecados ao Senhor. Ele está aqui para nos perdoar. Aleluia. Ele está neste lugar. Olha que como Salomão construiu ali o templo, acabou de construir, que fez a inauguração do templo, Deus estava lá, e Deus se colocou ali no altar daquele templo, e disse assim: toda oração que for feita a mim neste lugar, eu ouvirei, aleluia, dos céus, eu ouvirei dos céus, aleluia. Então, se você nesta noite pedir, Senhor, eu estou me sentindo despreparado, meu Pai, mas eu quero participar da ceia, faça isto, porque Deus, Ele vai te perdoar, porque o teu coração está sendo sincero para com Deus, e Deus ama a sinceridade, aleluia. Deus ama aqueles que são sinceros. Deus pode transformar maldição em bênção, aleluia. Deus é especialista em fazer isto, irmãos amados, aleluia. Se muitas vezes você está aqui e se continuar da forma que está e participar da forma que está, pode estar comendo e bebendo juízo para sempre. Mas se você tomar esta decisão, esta atitude de confessar a Jesus os teus pecados aqui agora, o Senhor Jesus vai te perdoar e você vai poder participar da Santa Ceia do Senhor sem nenhum problema e sem cometer nenhum pecado. Glória a Deus. Irmãos, Deus tem solução para todas as coisas, só precisa as pessoas aprenderem a recorrer a Deus. Sabe por que Judas Iscariote, ele morreu enforcado porque se achou num beco sem saída, depois de ter traído o Senhor Jesus, e ele morreu enforcado, não teve saída e foi para o inferno? Com certeza, porque a Bíblia diz que uma pessoa que se enforca, que tem a sua própria vida, não vai para o céu. Então, se infelizmente aconteceu isso na vida de Judas Iscariote, irmãos, depois, quando ele viu que tinha traído o sangue inocente, ele corre aos pés do sacerdote para buscar as 30 moedas de prata que ele tinha recebido das mãos do sacerdote. Aí o que fez o coitado de Judas? Não foi para o lugar errado, foi pedir perdão, foi recorrer à pessoa errada, os sacerdotes. Ora, se o sacerdote já havia comprado Jesus, ele ia devolver o dinheiro, ele devolvia mesmo. Naquele momento, o sacerdote disse assim: olha, meu amigo, o problema é teu, tu traiu Jesus, o problema é teu agora, te vira aí. E o Judas, ele sai desesperado, ele pega, atira aquelas moedas de prata e sai desesperado e vai querendo se enforcar, aleluia. Mas eu digo o seguinte: se o Judas tivesse corrido os pés de Jesus, ele tinha sido perdoado, ele não tinha morrido, ele tinha ficado vivinho, aleluia, para viver a vida e adorar o Senhor. Glória a Deus. Sabe por que tem muita gente vivendo a sua própria vida? Ontem, infelizmente, um genro do nosso pastor Leonardo, o tesoureiro da convenção lá em Teresina, tirou sua própria vida, se enforcou, morreu, foi sepultado agora às 17 horas da tarde. Felizmente, irmãos, é a pior decisão que uma pessoa pode tomar na sua vida, a pior de todas. Não existe outra igual a essa daí, irmãos. É a pior de todas. Sabe por quê? Porque tirou sua própria vida. Claro, vai direto para o inferno, irmãos. Não tem passagem pelo céu. Não tem. Vai direto, segundo a Bíblia, vai direto para o inferno. Então nunca passe na sua cabeça de fazer isso.
se você morre de qualquer uma outra morte, ainda que você talvez não esteja tão preparado para ir para o céu, o Senhor pode completar aquilo que você não pôde atingir o ponto máximo necessário para a salvação. Você sabia disso? Nenhum de nós vamos ser salvos porque nós somos suficientemente, entendeu? Para conseguir a nossa salvação. Nós não chegamos a esta altura, nós só chegamos pela ajuda de Deus, só pela ajuda de Deus, irmãos. Aleluia. Se não fosse a ajuda de Deus, ninguém chegaria lá. Mas Deus é Pai. Sabe por que isso, irmãos? Porque eu e você temos um fogo de vida que foi Deus quem deu, e Deus não quer que esse fogo de vida se perca, não. Deus deu, não foi para ser perdido, Deus deu para ser recolhido no dia do Senhor. Aleluia. E Ele mesmo, Senhor Deus, é quem recolhe esse fogo, porque volta para Ele, volta para o Senhor, irmãos amados. Pois bem, aí Paulo continua falando aqui no verso 18: porque antes de tudo estou informado haver divisão entre vós quando vos reunir na igreja, e eu em parte creio. Aí o Paulo está dizendo, em parte eu acredito que isso existe entre vocês, tem divisão entre vocês. Aleluia. Aí Paulo vai e diz assim, lá no versículo 19: porque antes de tudo estou informado, aleluia, verso 19, porque até mesmo importa que também os aprovados se torne conhecido em vosso meio. Olha aí, irmãos amados, porque se não houvesse divisão, se não houvesse contenda, se não houvesse estas coisas bem aqui, irmãos amados, no meio da igreja de Deus, não se manifestariam os divisores, os contendeiros, os faladores da vida alheia, as pessoas que procedem de forma vergonhosa, porque isso é muito vergonhoso no cristão, que muitas vezes, irmãos amados, provoca contenda, faz divisão, fala da vida alheia, tem que ver sempre na vida dos outros. É vergonhoso isso, meus irmãos amados. Isso é vergonhoso para a sociedade. Imagine se é vergonhoso para nós, sociedade. Imagine para Deus, o Pai Celestial, que todas as coisas que eu e você fizer, ou até mesmo pensar no nosso coração, Ele já está sabendo. Que coisa, né? Por isso que Paulo fala assim: se não se manifestar, vai ficar toda a vida oculto. Por isso é importante que se manifeste, porque quando se manifesta, todo mundo fica sabendo quem é ele e quem é ela. Amém? Vocês estão entendendo aqui por que Paulo falou isso aqui, irmãos? Por que Paulo deu esta instrução na igreja de Corinto antes de celebrar a ceia? Aqui Paulo está se preparando para celebrar a ceia ali na igreja, como eu estou me preparando para celebrar a Santa Ceia do Senhor aqui pela igreja agora. Aleluia. Então, queridos, aí lá no versículo 20, aí o apóstolo Paulo diz assim: quando pois vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comeres, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, e ao passo que há também quem se embriague. Meu Deus do céu, já pensou, queridos irmãos, em embriagar-se com vinho, com a Santa Ceia do Senhor? É muito triste isso, meus irmãos. É aqueles que estiverem despreparados, em vez de comer e beber para a salvação, para a vida eterna, come e bebe para a condenação. Aleluia. Infelizmente, agora, queridos, mas veja a importância, a grande importância que há em participarmos da Santa Ceia do Senhor. Você está pensando que isso é coisa de brincadeira? Esse ato aqui é sério, igreja de Deus. É
está registrada lá nos céus. O céu está contemplando isso aqui. Aleluia. E Deus vai estar lá nos céus olhando, eu e você, todos nós, participando da Santa Ceia do Senhor. Os céus estão voltados para esse culto aqui esta noite. Os céus estão voltados, os olhos de Deus, irmãos, está voltado para esse momento. Glória a Deus. A Santa Ceia do Senhor é muito importante, queridos irmãos, muito importante, amados, que o próprio apóstolo João, ao escrever o que o Senhor Jesus falou, lá em João capítulo 6, versículos 53 a 57, olha o que ele diz, coloca aí na tela, irmão Marcos. João capítulo 6, versículo 53 ao versículo 57. Veja a importância da Santa Ceia, irmãos. Veja a importância de eu e você participar da Santa Ceia. E ainda tem pessoas que muitas vezes nem aí preocupado no culto de Santa Ceia, fica em casa, não vem para a igreja e fica sem participar da Santa Ceia. Mas olha aqui, irmãos amados, olha aqui o que João escreveu, queridos. Jesus, pois, lhes disse, quem falou foi Jesus, não foi João. João escreveu apenas. Na verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Olha aí, irmão, cada vez que eu e você deixar de participar da Santa Ceia, eu estou deixando de ter vida em mim, de ter vida em mim, ter vida abundante, ter vida com saúde espiritual. Aleluia. Tem muita gente que anda caindo nos pedaços, morrendo espiritualmente, irmãos amados, porque não participa da Santa Ceia, nunca recebe a vida do Senhor na sua vida. Versículo 54 diz assim: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Aleluia. Palavras do Senhor Jesus, amados. Quem come a carne de Jesus e bebe o seu sangue será ressuscitado no último dia. Vai morrer, vai para debaixo da terra, vai ser sepultado, aleluia. Mas no último dia, o Senhor Jesus vai ordenar para esse corpo santo, glorificado, sair para fora, aleluia, para entrar na cidade santa. Aleluia. Ah, maravilhoso Deus. Versículo 55. Porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Glória a Deus. Palavras do Senhor Jesus, amados. Verso 56. Aí diz assim: quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Glória a Deus. Está vendo aí, igreja do Senhor? Por que eu e você não pode deixar de tomar a Santa Ceia do Senhor? Porque nós só podemos permanecer no Senhor, e o Senhor permanecer em nós, se nós estivermos na comunhão do corpo de Cristo, participando do corpo e do sangue do Senhor. Aleluia. 57. Aí diz assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Aleluia. Quem se alimenta de Jesus aqui, aleluia, só quem se alimenta de Jesus, você vive por Jesus, a tua vida é de Jesus, você é de Jesus. No dia do Senhor, o Senhor vai te recolher e vai te levar para a glória e vai te levar para os céus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Oh Deus maravilhoso, né, meus irmãos queridos? Aleluia. Filipenses capítulo 2, versículo 5, irmão Marcos, coloca bem aí na tela desse nada show. Vamos ver aqui. Glória a Deus. Filipenses. Olha que coisa maravilhosa isso aqui, irmãos amados.
sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em igreja, em Cristo Jesus, irmãos. Que haja em mim, que haja em você o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo, nosso Salvador, amados. Que nós podemos ter a mente de Cristo, que nós possamos ter a mente do Senhor Jesus. Oh, glória! Deus é maravilhoso, querido. Eis a importância de participarmos da Santa Ceia do Senhor. Coloca também Hebreus capítulo 9, versículo 15, 16 e 17. Glória a Deus. Hebreus 9, 15. Olhem como vai dizer que a palavra de Deus, amados. Glória a Deus. Sai bem tomado nessa aí. E por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Olha que coisa maravilhosa. Porque o Novo Testamento, porque o Velho Testamento, irmãos, que a salvação era obtida através de sacrifício de animais, não valeu, não foi possível, aleluia. Por isso, Deus, o nosso Pai, Ele nos dá um novo testamento agora, de um novo sacrifício que foi feito por Jesus por nós, para a remissão dos nossos pecados, aleluia, que havia no primeiro testamento. Vamos ver o versículo 16, aí diz assim, porque onde há testamento é necessário que intervenha a morte do testador, aleluia. E quem é o testador? O Senhor Jesus, irmãos. Por isso é que foi precisa a intervenção da morte do testador Jesus Cristo, para que nós alcançássemos a coroa da vida eterna, a coroa da salvação. Verso 17, aí vai dizer assim, porque um testamento tem força onde houve morte, ou terá ele algum valor enquanto o testador vive, aleluia, louvado seja o Senhor. Só para a gente concluir, queridos, para a gente participar da Santa Ceia, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 16 e 17, coloquem no Marcos. Glória a Deus. Já vamos participar, já está tudo preparado aqui, não é? Glória a Deus. Então vamos lá. 1 Coríntios 10, 16. Olha o que vai dizer aqui João para Marcos. Aliás, Paulo, olha aqui, porventura um cálice que pensa que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Olha aí, Paulo está se referindo exatamente a Santa Ceia, o versículo 17. Porque nós, sendo muitos, somos um só pão, um só corpo, porque todos participamos do mesmo
pão. Oi, irmãos, como é que ainda tem irmão que quer ser melhor do que o outro aí? Porque a palavra de Deus está dizendo aqui que nós, sendo muitos, somos um só. Isso aqui, irmãos, está deixando bem claro que nós somos iguais, que não tem ninguém melhor do que o outro, que não tem ninguém pior do que o outro, que Deus olha para todos e Ele ama a todos e Ele cuida de todos. Amém? Glória a Deus. Sendo muitos, mas somos um só. Por isso, participamos do mesmo corpo, participamos do mesmo pão, participamos do mesmo vinho. Amém? Amém. Que Deus abençoe, meus queridos irmãos, nessa noite, no nome de Jesus. Quero convidar os obreiros, vamos ficar de pé. A igreja